Hoje o VRT Channel visita a Longevidade Expo Fórum de 2022. Estamos aqui com o presidente Walter Feldman para contar as suas impressões. Hoje é o segundo dia, já passamos da estreia e ainda tem muita atividade. Walter, bom dia, obrigada pela entrevista e nós queremos saber como é que foi a estreia, as suas impressões. Bom, ainda desde o último programa que nós fizemos juntos, muita expectativa até o dia de ontem, que é o nascimento dessa quarta edição, que foi um sucesso absoluto, a abertura com uma participação grande das parcerias institucionais, dos patrocinadores, presença da Prefeitura, Governo do Estado, Sebrae Nacional, Sebrae aqui de São Paulo, e os painéis depois, que foram encantadores. Eu consegui acompanhar 7, falando sobre a morte, sobre a questão psicológica do envelhecimento, com a participação de acadêmicos, a participação da Federação do Comércio, debatendo a questão do comércio, da incorporação na área de serviço e turismo da comunidade longeva, a aula magna do professor Kalash, as homenagens que ele recebeu. Eu diria que foi incrível. João Carlos Martins, que é um exemplo de inspiração e uma atividade intensa internacional com 80 anos de vida. São demonstrações claras de como a longevidade veio para ficar e para se expandir. E você como longevo, o que acha de tudo isso? Bom, primeiro que eu fiquei das 9 da manhã até as 10 da noite, sem nenhum cansaço, com muita energia, muita vontade de recomeçar o dia. E hoje nós teremos painéis incríveis, como orgulho e diversidade, para combate ao preconceito. Teremos um painel incrível sobre espiritualidade, com vários líderes religiosos. Agora de manhã, o Orgulho Grey, com a participação da Luísa Trajano, do André Almada, gente que é muito expressiva também na luta LGBTQIA+, ou seja, é uma integração incrível na construção da carta do fórum, que nós pretendemos depois expor aos governantes, às autoridades, às instituições e avançar a luta contra o preconceito, pela incorporação do longevo no mercado, ampliação do mercado de consumo, tudo isso que a gente sonha. E já que você tem a programação toda na cabeça, amanhã, sábado, como vai ser? Bom, amanhã a gente comemora o Dia Internacional do Idoso e o Dia Nacional do Idoso. É a data, eu diria, mágica, que inclusive inspira a realização do fórum nesse período. E nós teremos debates importantíssimos na área de saúde, questões relativas ao coração, ao cérebro, ao câncer. Ontem tivemos um debate muito interessante que se estende hoje sobre a questão dos cuidadores, o Congresso da Longevidade, que você participa ativamente com o Gilberto Natalini, a Luciana Feldman, que vai trazer todos os setores envolvidos há tantos anos nesse segmento. Eu diria que está incrível, é uma programação que você precisa ter muito pique, é uma maratona de conhecimento, informação e construção de um hub de defesa e luta em defesa dos longevos do Brasil. Muito bom. E a gente está na metade, mas assim, você já tem planos para o do ano que vem? Como é que o pessoal pode saber? Não, imediato. Nós vamos dar uma folga de um dia, porque temos eleições no domingo. Mas na segunda-feira eu diria que já tem um pré-planejamento, já vamos em busca de reiterar o compromisso dos atuais patrocinadores, ampliar o conselho de conteúdo, ampliar as parceiras institucionais, nós aprimorarmos cada vez mais os painéis, lançar a Silver Week aí de maneira expressiva o ano que vem, já que esse ano foi mais uma edição conceito, e nós temos aí os novos governantes do Brasil para ver se eles ampliam as políticas públicas, porque nós queremos que cada vez mais o longevo seja tratado de maneira integral como cidadão. Muito bom, gostamos muito de todas as suas impressões. E o VRT News e o VRT Channel está aqui à disposição para tudo que o fórum precisar. Queremos acompanhar tudo isso, né? Queremos que você vá atualizando e ano que vem a gente está aqui de novo. Não, e eu preciso lembrar que VRT News, VRT Channel, com o seu comando, foi a primeira entrevista que eu dei.
Então, agora no meio do fórum novamente, e depois repercutir para que esse espetáculo de telespectadores que você tem se amplie e seja um parceiro nessa nossa empreitada de trazer a longevidade como uma atividade expressiva, civilizatória de uma nova nação que está nascendo. Perfeito. Muito obrigada, Walter Feldman. Obrigado, bom trabalho para você. VRT Channel volta já já. Diretamente do Fórum da Longevidade, estamos aqui com o Hilde Santos, da Saga BR. Hilde visitando o Fórum da Longevidade, e eu queria as tuas impressões, já que você entende tanto do povo longevo. Bacana estar aqui com vocês. Eu sou Hilde Afonso Santos. A Saga Brasil é uma empresa especializada em produtos para melhorar a qualidade de vida e longevidade das pessoas. E o que a gente está vendo aqui é uma demonstração de que muitas empresas hoje estão com esse foco. Já se deram conta da importância que tem esse público cada vez mais longevo no Brasil, que é ativo, não é mais aquele povo longevo que não tinha atividade. São pessoas ativas, dispostas, que contribuem, que participam ativamente das coisas na vida econômica, na vida social, na vida familiar. E a feira vem ressaltar isso, vem ampliar esse horizonte de pessoas que estão em busca da melhor qualidade de vida na longevidade. Estou muito feliz, estou vendo muitas empresas aqui, produtos excelentes, voltados para, serviços voltados para, tudo com foco na longevidade. Então, a feira me passou uma impressão extremamente positiva. Muito bom. E são 3 dias de feira, né? Então, todos os longevos que vêm precisam descansar bem, precisam dormir bem, né? E o que você tem a falar sobre isso? Esse é o nosso forte. A Saga Brasil, ela se especializou em desenvolver produtos voltados ao sono, principalmente. Sono e coluna. E também para a questão de mobilidade. A Saga Brasil desenvolveu produtos que têm certificação médica da Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica e também do Instituto de Coluna Vertebral. E os nossos colchões, eles conseguem oferecer ergonomia correta, alinhamento da coluna e uma melhor qualidade de vida para as pessoas que sofrem. Porque, Ida, a gente tem mais de 80% da população com problemas de coluna. Quando esse problema de coluna atinge a maioridade, ou seja, a longevidade, ela é ainda mais grave, né? Porque a pessoa tem mais dificuldade daí, limitações naturais até da idade, muitas vezes, e com o agravante da dor nas costas, isso se torna um problema grave. Então você tem na Saga Brasil produtos que vão ajudar muito nisso, com aval e certificação médica. Também temos as camas, e são camas inteligentes, camas que podem inclusive atender ao comando de voz, por exemplo, posição para ver televisão, posição para alimentação, elevação de leito, são coisas que a gente tem hoje tecnologia para uma cama home care de uso residencial, com aparência residencial muito bacana, né? Não aquela cama hospitalar feia, fria, que até atinge a parte emocional do usuário muitas vezes. Não, camas inteligentes que vão ajudar bastante dentro de casa para dar esse conforto e essa independência, essa autonomia para a pessoa que vai utilizar. Muito bom, obrigada, Hilde. E VRT Channel volta já já com mais novidades. O VRT Channel dando destaque à longevidade. Nós vamos conversar com uma pessoa que está envolvida há muito tempo com isso, que é o William Fiore. Ele faz um podcast e ele está muito atento a tudo o que acontece com gerontologia, com várias coisas no seu grupo Envelhecimento 2.0. Obrigada pela tua presença. Ida, eu fico feliz de estar aqui com você, né? A gente poder falar um pouco aqui do evento, falar o que está acontecendo, e muito feliz de ver esse movimento todo acontecendo ao mesmo tempo, né? E você que está tão envolvido com tudo isso, né? A gente está aqui no Fórum da Longevidade, conta o que você já fez, o que você está trazendo aqui. Na verdade, a gente está com o Gerocast fazendo a cobertura aqui também do evento, né? Principalmente entrevistando algumas pessoas, alguns pares também, principalmente para quando a gente fala. É um evento para dar voz à longevidade, né? E dar voz, na verdade, para quem está fazendo, para os próprios longevos. Então, onde a gente gravou com os próprios idosos, para eles contarem as histórias deles. Eu acho que isso que é o mais bacana, a gente poder documentar esse momento e documentar as pessoas também, né? Eu acho que isso que é o que vale a pena e o que faz sentido para a gente. E o que o pessoal da longevidade está achando? Estão gostando muito.
né, porque é um lugar onde eles podem ter voz, é um lugar onde eles podem, de alguma forma, falar suas ideias, suas expectativas, colocar a boca no trombone, as suas reclamações, as suas demandas. Então, isso é muito importante. Muito legal. William, você tem o Gerocast, que é um pioneiro, né? Já tem muito conteúdo. Fala um pouquinho do Gerocast, como é que o pessoal entra em contato, como é que acessa todo o seu acervo. O Gerocast, ele nasceu em 2014, ele é um podcast só de áudio, né? Hoje a gente sabe que tem os podcasts de vídeo também. E ele hoje tem mais de 550 episódios, né? Então ele tem um número de episódios bastante grande e participações das mais diversas, né? Hoje, quando a gente fala ali em medicina e saúde, na categoria do Spotify, é um dos mais ouvidos. Ele é ouvido em mais de 20 países, então ele cresceu muito, né? Até brinco que, apesar da minha desorganização mental, né, que eu vou tocando ele há alguns anos, ele está vivo lá e está fazendo o seu papel, né, que é documentar a gente. O papel do Gerocast é documentar a gente, documentar histórias e momentos, né, como a gente está fazendo aqui. Muito bom, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, obrigado, Ida. Voltamos já já. No VRT Channel agora recebemos a Cláudia Grande. Quando a gente nem pensava em longevidade, ela já tinha se planejado e ela já está com todo esse conteúdo que a gente precisava na cabeça e também divulgando. Obrigada, Cláudia, por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Ela chama Cláudia Grande porque ela é grande mesmo, né? Então, de nome, de tamanho, de sonho, de tudo. E você foi a pioneira, né? Você começou com todo o movimento, já tem um livro. Conta um pouco dessa trajetória tua. Eu comecei há 7 anos, bem por acaso. Eu coloquei uma viagem que eu gostaria de fazer, meus planos para os meus 60 anos, e convidei 100 amigas para entrar nessa página. Na semana seguinte, eu tinha 1000 pessoas me perguntando assim: para onde você vai viajar? Posso ir junto porque eu não tenho uma amiga. E eu comecei por roupa. Eu falei: posso saber das suas roupas porque não tem roupa para a minha idade, para o meu tamanho. E, de repente, a página tem 1 milhão de pessoas. 1 milhão de mulheres acima de 60 anos, mulheres que antigamente ficavam no sofá, que não tinham amigas, não tinham para onde ir, que não sabiam como se vestir para não parecer assim ridícula, né? E a coisa explodiu e eu sempre escrevi e eu comecei a colocar umas crônicas na minha página. Uma editora portuguesa me chamou para colocar essas crônicas num livro, o livro esgotou e as coisas estão ficando assim, cada dia melhor. Eu já participo dessa feira aqui desde o começo, faço questão de divulgar, de trazer minha seguidora para minha sala de visita. Venha, por favor, também na nossa sala de visita. E o Projeto 60 Anos hoje é uma referência quando se fala de idoso saudável, idoso ativo, né? Atuante. Esse idoso que ninguém sabe como é ainda porque ainda não estudou direito. Começaram agora, mas a gente já está faz tempo, né? É muito interessante isso, porque eu me sinto totalmente à vontade, né? Lendo o que você fala, vendo você. Quer dizer, você conseguiu colocar um estigma dentro do normal, porque é como você se sente e a gente fica muito à vontade de encontrar alguém igual, né? Como é que você chegou nesse ponto? Acho que é porque eu sou de verdade. Eu tenho tanto orgulho de ter mais de 60 anos. Quando eu falava que eu ia fazer 60 anos, era como se eu estivesse virando uma chave. Eu falo que eu só virei uma ampulheta, que eu ia começar tudo de novo a minha vida. E faço questão de ter assim, orgulho do meu cabelo branco, que eu não disfarço, da minha ruga, que cada ruga é um sorriso que eu dei, é uma preocupação que eu tive, né, uma história que eu vivi. Claro que eu sou super a favor de procedimentos que deem uma melhorada, mas não que disfarce completamente, que descaracterize. Então, é isso que eu passo para essa seguidora, que eu falo: você tem que ter maior orgulho e você tem que ser feliz porque você teve sorte de chegar aqui. Quantos ficaram no meio do caminho? Eu não quero envelhecer. Eu falei: eu quero ficar muito tempo velha, porque significa que eu vou viver muito na minha vida, né? E vou viver sempre sorrindo. Cláudia, mas eu tenho muita ruga. Eu falei: dá um sorriso que a ruga desaparece, não é assim? Perfeito. Fala as tuas mídias sociais e fala do teu livro também. Meu livro chama Veleza, a velhice com beleza e leveza, porque realmente eu acho que é uma fase que a gente está mais bonito por dentro, né? E muitas por fora também, aquelas que se cuidam, que têm orgulho. E a leveza, porque a gente precisa tirar tudo aquilo que a gente vem carregando há anos, aquele monte de problema, um monte de casa, um monte de móvel, um monte de roupa. Quando você tira aquilo de você, a sua vida fica mais leve, você consegue enxergar os problemas de cima, porque você flutua, né?
Então, e foi isso que eu coloquei no meu livro, foi isso que eu coloquei nas minhas redes sociais, Projeto 60 Anos, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, e a gente está sempre dando dicas para essa mulher mais velha, para esse ninho vazio, para ela preencher com ela, né? Com o que ela tem de bom, com o que ela tem de sonho, com o que ela tem de plano, viajar com a gente tem viagens para o mundo todo, a gente tem festa do pijama, voo de balão, a gente tem loja de roupa para essa mulher ficar elegante, confortavelmente elegante, né, para não ficar aquela coisa travada, e a gente está nessa rede há muitos anos. Muito bom, você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Obrigada. VRT Channel volta já já. No VRT Channel agora, Lina Menezes. Bem-vinda, Lina. Muito obrigada. Estou emocionada aqui, junto com a Ida, imagina? Ela é ótima. Eu te acompanho há muito, muito tempo. E só para contar, né? Eu era dona de casa, tinha filha pequena, ficava vendo a Lina na televisão. E um dia a gente está juntas no mesmo movimento. Muito legal isso. Na verdade, é assim, né? As pessoas que têm afinidade, propósito muito parecido, semelhante, a gente acaba se encontrando nessa vida. Não é mesmo? Uhum. A Lina faz muita coisa pela longevidade. Tem um livro, tem um trabalho muito interessante. Conta, por favor, a gente quer saber. Olha, eu tenho duas causas assim que de coração. Uma é a questão da longevidade, do envelhecimento ativo, saudável e inclusivo, né? É a tentativa de construir um novo olhar mesmo para o envelhecer com dignidade nesse país, que não está fácil envelhecer no Brasil, né? E a segunda grande causa são as demências, especialmente a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum. E que com o envelhecimento, a perspectiva, infelizmente, é da gente duplicar e triplicar o número de casos de Alzheimer nos próximos anos. Nossa, mas por que isso? Porque tem absolutamente intimidade, é uma doença idade dependente, né? Tem uma série de fatores de risco que nós já temos evidência científica, mas que a questão da idade, do envelhecimento, a gente não consegue mudar. Pelo contrário, né? Nós queremos mais é que a gente viva cada vez por mais tempo. Então, a causa do Alzheimer hoje está muito calcada em cima de prevenção, de medidas não farmacológicas, para que a gente possa, lá no futuro, mudar o curso das demências no país. E é uma informação que a gente precisa, né? Porque Alzheimer assusta, mas quanto mais bem informado a gente tiver, melhor, né? A gente lida melhor com isso, né? Disse tudo, exatamente isso. E o desconhecimento, Ida, faz com que as pessoas tenham medo de chegar a um diagnóstico, e é exatamente o contrário, né? Quanto antes a gente consegue identificar os primeiros sinaizinhos de alerta do Alzheimer, hoje em dia nós temos uma série de intervenções que vão retardar por muito a própria instalação da doença. Então, vamos dizer assim, se você tem uma demência, um Alzheimer, aos 60, aos 70, é completamente diferente o impacto se você tem aos 90 anos de idade. Até porque é uma doença que afeta não só o indivíduo, mas afeta a família, a comunidade inteira, dado o preconceito que, infelizmente, a doença ainda agrega na sociedade brasileira, né? Então, você diz tudo. Eu agradeço super essa oportunidade da gente estar falando sobre esse assunto, porque se a gente tem conhecimento, a gente lida com mais tranquilidade em relação a esse tipo de assunto, vamos dizer assim, né? Agora, conta um pouco do teu livro. Olha, o livro é exatamente dentro dessa toada do Alzheimer, né? Há mais de 20 anos, eu acabo sempre estando nas casas das famílias, ricas e pobres, que enfrentam, que vivenciam no dia a dia. E aí, o drama também é assim, quais os direitos que nós temos garantidos pela legislação brasileira que poderia amenizar um pouquinho o sofrimento, esse impacto no dia a dia. Então, acabamos fazendo um trabalho de 3 anos de pesquisa, compilação, e eu e uma grande parceira, que é uma advogada, a doutora Vivian Ellichman, que é uma especialista da OAB em saúde do idoso, em direitos na área de medicina, lançamos agora o livro Direitos em Alzheimer, né? Que vai estar disponível, inclusive, na minha plataforma, posso falar? Pode, por favor. No tudosobralzheimer.com. Vai estar disponível a versão digital gratuitamente para o Brasil inteiro, para todo mundo que se interessar. Perfeito. E aí a gente consegue, inclusive, tirar vários fantasmas, né? Exatamente. Ali, por exemplo, tem, de uma linguagem muito acessível, muito prática,
uma série de informações e, inclusive, nós estamos lançando também, junto com o GRAS, que é o Grupo de Referência em Alzheimer, que acabou elaborando e conseguiu aprovar, junto com o Natalini, com o Gilberto Natalini, a Lei Alzheimer aqui no município de São Paulo. Nós estamos lançando uma plataforma também de EAD, de educação à distância, que vai ter lá uma série de cursos gratuitos também para a população, principalmente para os cuidadores informais. Perfeito. Passa as tuas mídias, Lina, para o pessoal te acompanhar. Bom, vamos lá. Em termos de Alzheimer, tudo sobre Alzheimer.com é o site. Tem também o Tudo sobre Alzheimer no Instagram, no Facebook. Eu trabalho também muito com a questão da longevidade do envelhecimento, e aí é fazmuitobem.com. Tem um canal, né, de TV que a gente tenta procurar, como você, né, dar voz e visibilidade a essas causas, que é a TV Faz Muito Bem 50+, no YouTube e na TV Câmara em São Paulo, né? Eu vou ficar muito agradecida, né, se as pessoas do seu canal, seus telespectadores, também puderem nos acompanhar. Perfeito, te agradeço, Lina. Obrigada pela tua participação. Gratidão é minha, sou sua fã, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. VRT Channel volta já já. Beijo. O VRT Channel falando de longevidade. Estamos recebendo o Gustavo Nogueira do SESC, que tem muitas novidades nesta feira e no SESC também. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado por ter essa oportunidade de falar com você aqui, viu, Ida? Ontem a gente viu uma alegria imensa. Ontem foi o primeiro dia do Fórum da Longevidade, com o pessoal dançando, cantando. Conta um pouquinho dessa atividade. O que foi isso? Aqui a gente tem alguns espaços, né, na Longevidade Expo, e um deles é a Arena Sesc, que a gente está chamando. Essa atividade que você está comentando foi uma atividade de dança e cultura popular com o mestre Caçapava, que é o resultado de uma oficina que já aconteceu com pessoas idosas lá do Sesc Interlagos. Então fizeram essa oficina, aprenderam um pouco dessas danças, desses jogos, dessas cantigas, e vieram aqui para apresentar. Um detalhe interessante é que essas pessoas que participaram também fizeram, inclusive, o próprio figurino. Então é algo 100% delas, e aí fizeram e trouxeram um pouco para cá, tanto para mostrar a dança, quanto para mostrar um pouco do trabalho do mestre e do Sesc como um todo. Muito bom. E além dessa iniciativa, o que mais o SESC está fazendo pelo público da longevidade? A gente está com 3 espaços aqui na Longevidade. Além da arena, que eu já comentei, que é onde acontecem as vivências, as apresentações, a parte mais artística que o SESC costuma trabalhar. A gente tem um stand de relações institucionais, então se a pessoa tem dúvida de como fazer sua credencial, dúvida de outros assuntos relacionados ao SESC, a gente tem como se fosse uma central de atendimento e relacionamento mesmo, e tem o espaço cultural, que é uma sala onde acontecem os debates e as mesas de conversa sobre discussões gerais que envolvem sociedade e cidadania. Então, ontem, por exemplo, a gente teve discussões sobre moradia, sobre o próprio trabalho social com idosos, sua metodologia de trabalho do SESC, mas a gente vai falar também sobre metodologia de trabalho de outros regionais aqui do Brasil. A gente vai falar sobre justamente o ciclo Limites da Lucidez, que fala sobre a questão das demências. A gente vai falar sobre finitude. Esse espaço cultural é um espaço dedicado para as discussões, mas são esses 3 espaços. Nossa, muito bom. E todos assuntos super necessários para o pessoal da longevidade, né? A gente precisa estar por dentro desses assuntos. Agora, fala um pouquinho do SESC. O SESC tem, assim, ele tem atividades bem voltadas para a longevidade. Conta um pouquinho para a gente acompanhar isso também. O SESC já tem um trabalho com pessoas idosas faz 59 anos. Ele é pioneiro no Brasil, inclusive, nesse tipo de trabalho socioeducativo e voltado principalmente para cultura e lazer. A pessoa pode procurar a unidade que ela quiser, seja no interior ou na capital. Todas elas realizam trabalho social com idosos. A pessoa não precisa ser necessariamente do comércio ou dependente de comerciário. E é só ela chegar na unidade e perguntar onde que eu consigo fazer uma atividade do trabalho social com idosos. A gente tem atividades que são voltadas para arte e expressão, para corpo e movimento, e também as de sociedade e cidadania, como eu disse, que são as atividades mais reflexivas e de discussão a respeito de direitos e possibilidades de trabalho da pessoa idosa. E aí cada unidade vai respeitar a sua localidade, a sua regionalidade. Então, demandas do público, diagnóstico, se tem centros de lazer por perto ou não, renda, escolaridade, etc. E aí cada lugar faz uma programação específica dentro desse guarda-chuva que eu mencionei para você. Muito bom. Obrigada pelas informações, Gustavo. Eu que agradeço. Uma boa Longevidade Expo, mais fórum para nós.
VRT Channel volta já já. O VRT Channel fala agora sobre trabalho, sobre talentos e sobre maturidade, recebendo a Juliana Ramalho, que é do Talento Sênior. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Ida. Obrigada pelo convite. Prazer. A gente fala de carreira, de RH, de maduros, mas você está por dentro desse assunto, né? Conta um pouquinho do Talento Sênior e do que você tem feito. Bom, a Talento Sênior, ela começou em 2008, a gente entendeu que o mercado não estava maduro, engavetou a ideia, e agora, na pandemia, a gente voltou, porque é a hora. E por que é a hora? As empresas, de fato, as grandes empresas, não estão sabendo reter as pessoas que estão envelhecendo, não estão, e aí tem um estudo aí da Mature e da UI que provou isso, não estão sabendo atualizar essas pessoas porque não estão dando foco nelas. E a gente estima que tem 5 milhões de sêniors com alta qualificação que saíram das grandes empresas e não tinham, antes da Talento Sênior, um caminho fácil para chegar nas pequenas, médias e startups. Quantas pessoas? 5 milhões. É um número muito grande. Lógico, muito grande, e que a gente acha que não pode, elas não podem estar em casa, não colocando o conhecimento delas, a experiência delas, a favor do mercado brasileiro. Por isso que a gente criou um mecanismo de apresentá-las a startups, capacitá-las quando elas não se sentem aptas a sair de uma grande empresa e atuar num modelo muito mais flexível de trabalho. E a gente apresenta para as startups, mostrando que as startups não precisam contratar do modo full-time. Ou seja, uma startup não tem realmente, em começo de jornada, como contratar um executivo com tanto conhecimento para uma jornada de 5 dias na semana, todos os dias. Então, nós temos o modelo de executivo fracionado, ou part-time. Ou seja, uma startup pode sim ter um CFO qualificadíssimo que fique com ela 2 dias na semana, 1 dia na semana, ou todas as manhãs, de forma que aquele executivo trabalhe em 2 ou 3 empresas, ou até mais, então ele tem sua renda totalmente refeita e tem 3, 4, 5 empresas que estão agora com conhecimento muito avançado em coisas que elas não deveriam estar se preocupando, porque um empreendedor tem muita coisa para cuidar. Ele tem que cuidar do seu produto, da sua metodologia, da sua inovação. Então, são muitas posições que ele pode colocar na mão de um talento sênior. Um CFO, um CMO, um gerente financeiro, alguém que entenda muito de logística quando ele não entende, alguém que possa implantar um RH para ele, montar um time e depois ir para o próximo projeto. Então, a gente acredita muito nessa flexibilidade do novo mercado e que isso abre muitas portas, tanto para as startups quanto para os sêniors. Muito bom. Agora você está falando da pessoa que é sênior, do profissional sênior. Por que ele tem dificuldade de se readaptar? Qual é esse caminho? O que ele passa por aí que vocês estão ajudando? Tá. Uma pessoa que ficou muitos anos numa grande empresa acabou ficando muito numa empresa hierarquizada ou colocando cuidado só sobre determinado conhecimento. E agora, quando ele sai, ele precisa ampliar sua visão, ele precisa se flexibilizar e também se atualizar em métodos ágeis, né? Então, a gente ajuda com esse mecanismo de flexibilização, para ele saber que quando ele saiu de uma grande empresa, muito tradicional, muito hierarquizada, e está indo numa pegada de startup, que tem modelos de, a cada semana, decidir qual é o modelo da próxima semana, o que vamos fazer, mudar de rota com frequência, captar investimento, às vezes não dá certo, muda, pivota, que eles falam, vamos pivotar o modelo para lá. É muita flexibilidade. Então, a gente está fechando uma parceria, inclusive aqui dentro da Expo, com uma empresa chamada Mais Vívida, para a gente fazer essa capacitação, essa atualização do profissional nesse mundo mais flexível, mais digital, para que ele se sinta confortável de estar numa startup depois de ter uma vida tradicional em grande empresa. Muito bom. E a parte de autoestima desse longevo, como é que é? De fato, a gente encontra muitas pessoas que a gente fala que vestiu a camisa do etarismo. Porque muitas empresas, como elas não ajudam o profissional a continuar se desenvolvendo, eles passam a acreditar
que existe um etarismo. E tem um etarismo que chama etarismo autodirigido. Ele fala, puxa, sou velho, puxa, não vou conseguir. Então, tem profissionais que a gente acaba dando um auxílio para que ele tire essa camiseta do etarismo. Não, você pode continuar fazendo coisas brilhantes em muitas empresas. O seu conhecimento é muito valioso, tem valor para ser pago ainda por muitos anos e a gente quer você no mercado. E o mercado brasileiro precisa do seu conhecimento. Então, a gente acaba dando um apoio para as pessoas que que acabaram saindo muito sensibilizadas de empresa, porque nem todos os processos de saída são bem feitos. Mas tem outros que já saem jogando, porque acabaram já se adaptando nesse mundo, eles por hobby ou porque tinham interesses pessoais, tinham essa flexibilização. Então, essas pessoas estão entrando muito rápido em startups. É uma coisa muito legal de ver. Muito bom. Juliana, passa as mídias sociais e como é que o pessoal faz para se inscrever e para saber mais informações também. Tá joia. É super fácil, www.talentosenior.com.br. Lá a startup pode colocar uma oportunidade, os seniors podem se inscrever e a gente já atua rapidamente para conhecer todo mundo. Muito bom. Obrigada. Obrigada a você. VRT Channel volta já já. VRT Channel falando de longevidade. E agora vamos falar com um dos especialistas, o rei das startups, Fernando Potti, do GBG. Bem-vindo, Fernando. Olá, Hilda. Obrigado. É sempre bom a gente ressaltar que o que nós estamos discutindo e vamos discutir cada vez mais eu sou um especialista, eu me dedico e, na verdade, eu sou um evangelizador das Senior Techs. O que são as Senior Techs? Exatamente. O que são as Senior Techs? O que são as Senior Techs? O que a gente vê no mercado? E você que está nos assistindo, com certeza você já ouviu falar da EdTech, da Health Tech, da Legal Tech. Mas aonde estão as Senior Techs? As Senior Techs são as startups voltadas para atender as necessidades do público sênior. Um exemplo disso é a Talento Sênior, é uma startup que está no portfólio da GBG Senior Tech, e nós investimos nas startups, nós fazemos ela crescer, e acima de tudo, Hilda, que a coisa mais maravilhosa nas startups, e quando a gente fala das Senior Techs, é que elas podem exponencializar e elas têm uma abrangência continental. Você sabe, já falei para você, eu sou um colecionador de orquídeas. Então eu viajei esse país inteiro, conheço a Amazônia, conheço os pequenos povoados, morei com os índios, estive lá no Oiapoque. E como é que a gente leva soluções para essa população sênior brasileira que não para de crescer e ela é continental? Uma solução nossa vai ser através dessas tecnologias embarcadas nessas Senior Techs. E o que o sênior precisa? O sênior precisa de tudo e um pouco mais. O que ele mais gosta de fazer, os sêniors? De viver, de continuar fazendo o que ele sempre quis fazer, e ele vai ter cada vez mais uma longevidade. E o que nós queremos? Uma longevidade ativa. Se nós pegarmos, todas as nossas populações, todas as faixas etárias diferentes, a gente vê que a gente está focado nas crianças. Eu tive uma sobrinha que nasceu com 6 meses, a gente deu toda a atenção para ela, e hoje ela está super feliz, já atenta e super dinâmica. Se você pega os jovens, a gente tem toda a atenção aos jovens. Quando você pega os adultos, mais ainda. E, de repente, vem um apagão, que acha que os sênior, quando chega numa determinada idade, você não precisa mais apoiá-lo. O que a gente quer fazer? A gente quer, através das Senior Techs, startups voltadas para o público sênior, a gente quer oferecer para o público sênior todo o suporte necessário para que ele continue fazendo o que ele sempre fez: viver, compartilhar, produzir e ter uma vida cada vez mais longeva. O Harari já colocou naquele livro Homo Deus que nós vamos viver 150, 200 anos. Queremos viver com qualidade. Como é que a gente faz isso? Suportando essa nossa população sênior que não para de crescer. Esse é o foco da GBG Senior Tech com as suas startups. E quais são as ideias que você já tem quais são as startups? O que elas estão já fazendo? Olha que interessante, Uma pergunta maravilhosa, Uma pérola essa fala da Ida aqui. O que nós podemos oferecer? Se nós olharmos para os sêniors, e eu sou um sênior, fiz recentemente, agora semana passada, fiz 65 anos, o que eu quero? Eu quero tudo o que eu sempre quis.
Eu quero continuar viajando. Eu quero continuar compartilhando o relacionamento. Eu quero continuar me vestindo bem. Eu quero continuar tendo uma saúde maravilhosa. Eu quero continuar estudando lifelong learning. Eu quero continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Para continuar fazendo tudo isso, o que aconteceu? Num determinado momento, eu comecei a perceber que nós viramos invisíveis. As empresas não atendem mais a gente. E aí as senior techs vão oferecer todas as soluções necessárias para que a gente possa fazer o que a gente sempre quis fazer. Eu quero ser um influenciador digital, vamos te suportar. Eu quero fazer viagens maravilhosas, vamos customizar soluções para que você faça aquelas viagens que você sempre quis. Agora, qual é a diferença? A diferença é que nós temos uma linguagem própria, nós temos um mindset diferente, a gente tem um olhar experiente e nós queremos esse tipo de experiência, e aí a gente percebe que as empresas estão muito focadas para um público mais jovem, nada contra o público jovem, muito pelo contrário, mas a gente tem que ter uma multi-etarismo aí onde todo mundo esteja junto. E soluções para o sênior hoje não tem. É isso que a gente faz na GBG Senior Tech, é isso que a gente faz com as nossas startups. Muito bom. Passa as mídias sociais para o pessoal acompanhar e como que faz para incubar com vocês. Legal. Uma mensagem para você que está nos assistindo aqui, isso é super importante, um convite que eu faço a você que tem discutido sobre longevidade, qualidade de vida, essa longevidade ativa, venha investir em startups. Aí você fala, mas como eu faço isso, essa nova economia? É muito mais fácil do que você imagina, né? Hoje você tem plataformas de crowdfunding que você pode investir de 500 a R$1.000, você pode estar ajudando a exponencializar essa startup. Aqui na GBG Senior Tech, você entrando no nosso site www.gbgseniortech.com, você consegue ver o que nós estamos fazendo. E sendo mais direto, olho no olho, dente no dente, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer, Ida, de conversar com vocês. O meu celular, eu sou um carioca, 21 9999 8582. E baseado nisso, a gente vai poder fazer esse debate, que é a próxima onda dos investimentos em startups, que são as Senior Techs. Muito bom. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, né? E é muito bom a gente ter programas como esse. E a Ida é maravilhosa, porque ela não só conversa conosco, nos deixa muito, muito tranquilos, mas acima de tudo ela está fazendo uma trajetória, pavimentando um caminho que não tem mais volta. Que caminho é esse? Longevidade ativa, as pessoas têm que estar envolvidas com isso. Porque, como diz o Kalash, que idade você tem? 30? Então, em 2050, você vai ser o próximo sênior. E nós estamos construindo esse mundo, é para vocês e para todos nós. Um beijo na testa e até a próxima. Voltamos já já. VRT Channel recebe agora Aurélio Alfieri, que está no Fórum da Longevidade também. Bem-vindo, Aurélio. Obrigado pelo convite. Você está abafando aqui na feira, né? Eu ontem ouvi uma gritaria, eu falei, quem que estão gritando? Era o pessoal do Clube do Aurélio. Conta um pouquinho. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de inscritos já, né? E onde eu prescrevo aulas de exercícios para mulheres com mais de 50 anos. E aí, eu tenho um grupo que se chama Clube do Aurélio, que é um espaço onde eu faço aulas ao vivo, exclusivas para algumas alunas. E eu comentei com elas que estaria aqui no evento, e eu não imaginava que elas iriam vir com tanto peso. E para mim foi uma felicidade imensa, porque quando eu prescrevo exercício pelo YouTube, por mais que às vezes a gente enxerga elas do outro lado, principalmente dentro do clube, que a gente faz algumas aulas ao vivo, pelo Zoom, e eu consigo vê-las, mas encontrar pessoalmente, poder abraçar, né, depois dessa pandemia e tudo, é uma emoção muito grande, Muito bom. E assim, você teve um resultado, inclusive, do que o clube já está fazendo, né? O pessoal estava comentando muito a respeito disso, né? E aproveitaram para falar com você porque era pessoalmente, né? Fala um pouco do resultado que o pessoal tem do clube. Olha, é de arrepiar, né? A Cristina estava aqui, e a Cristina deu um depoimento que é de chorar, né?
é de chorar e chorar de rir também, né? Ela disse que depois que ela entrou para o clube e começou a fazer aulas online com a gente, ela perdeu a habilitação dela por conta disso. Porque ela tinha a habilitação especial, porque ela tinha muitas dores no corpo por conta de artrites, artrose, reumatismos e fibromialgia. E ela fazendo os exercícios, como ela fortaleceu os músculos e conseguiu emagrecer de maneira bem significativa, essas dores diminuíram muito, porque muitas dessas dores eram por falta de alongamento, falta de fortalecimento e também porque ela estava muito acima do peso e esse peso sobrecarregava as articulações. Quando ela foi refazer o exame para continuar com a carteira de habilitação especial, que é aquela carteira para deficiente, ela inclusive tinha aquela plaquinha para estacionar naquele espaço de deficiente, foi negado. O médico falou que ela não podia mais andar com aquela plaquinha, nem ter aquela carteira especial, porque por mais que ela tivesse ainda com artrite, artrose, ela conseguia andar, conseguia levantar os braços, conseguia se locomover e conseguia se movimentar como nunca ele tinha visto. Então, por conta disso, ele negou, né, a carteira de habilitação dela. Falou assim, o Aurélio me fez perder a habilitação especial, né? E foi emocionante, né? Porque eu nunca tinha visto alguém que conseguiu a habilitação especial, aquela de deficiente, e depois voltou lá e o médico falou, agora você não tem mais. Normalmente a pessoa pega uma dessa e fica pro resto da vida, né? Agora, isso tudo que você tem exige muita disciplina e muito estudo da tua parte, né? Porque, assim, não são só esses problemas. E, assim, todo mundo tem muito testemunho disso, de o quanto, fazendo os teus exercícios, as pessoas se recuperam. Como é essa tua dedicação em relação aos exercícios, em relação a resolver esses problemas? Olha, nós estamos numa era digital onde tudo é muito novo. Ainda não existe uma forma de prescrever exercícios online de maneira organizada por parte dos conselhos estaduais e conselhos federais, e a educação física está bem perdida quanto a isso. Quando eu comecei errando muito, porque a gente não sabia como fazer. A partir desses erros, a gente foi criando algumas melhorias. Entre elas, categorizar os exercícios por nível de dificuldade. Então, o exercício do nível 1 são sentado, nível 2 é com apoio, nível 3 é sem apoio e assim por diante. Onde fica muito fácil para que os alunos consigam se adaptar a cada um dos níveis. Isso fez aumentar a segurança por parte de quem entra para assistir o vídeo e também aumenta muito a qualidade dos treinos. E essa iniciativa eu vou apresentar amanhã no congresso, na semana que vem, no Congresso Científico do Celafiscs, que é um dos maiores congressos de saúde e qualidade de vida, porque a intenção é estimular outros profissionais de saúde também executarem exercícios de maneira sistematizada, online, para a gente conseguir atingir um público cada vez maior. Mas, Ida, isso é uma novidade, não existe ainda uma forma clara de fazer, e nós estamos estudando e trabalhando muito para criar métodos seguros de prescrição online e também instruir outros profissionais a seguirem o mesmo caminho. Muito bom. Agora fala das suas mídias, onde que o pessoal te acha? A minha mídia principal é o YouTube. É só digitar Aurélio no YouTube. Fica tranquilo, não vai aparecer dicionário não, vai aparecer o por primeiro. Se você escrever Aurélio no YouTube, você vai encontrar facilmente, e no Instagram é Aurélio Alfieri. E fala um pouco do app também. Nós temos um aplicativo gratuito com mais de 100 mil downloads, onde tem aulas organizadas, onde você consegue fazer em casa. Você pode baixar o aplicativo tanto no iPhone como no Android. E o nome do aplicativo é Canal do Aurélio. Canal do Aurélio é o nome do aplicativo. Muito bom, obrigada pela entrevista, Aurélio. Voltamos já já. Boa tarde, bem-vindos ao segundo dia da quarta edição Longevidade Expo Fórum aqui no Centro de Convenções Rebouças. Eu sou Demétrio Cruz, o seu mestre de cerimônia ao longo desses 3 dias. E estamos aqui neste segundo dia. Neste momento agora, nós estaremos trazendo o seguinte painel.
Oficina Prática de Escrita para Jornalistas. E quem estará à frente deste painel é a jornalista Ida Nunes, que também atua como Relações Públicas, é assessora de divulgação e imprensa, conteudista especializada no segmento 50+, brinquei com ela que já me sinto representado, eu sou um 50+, e locutora profissional, além de ser âncora da VRT Channel. E junto com ela neste painel também teremos a participação de Fabiana Satiro. A palavra está com você. Muito obrigada. Todo mundo aqui é jornalista? Muito bom. Então, gente, é o seguinte, qual é o nosso principal problema? É como conversar com o pessoal da longevidade. Por quê? Porque é um pessoal que tem uma linguagem diferente, uma linguagem especial, assim como todos os grupos, e quer se sentir representado por essa linguagem. Então, inclusive, ia vir mais um convidado para falar sobre o marketing da longevidade, mas ele infelizmente não conseguiu vir. Ele mandou material, mas a gente ainda não conseguiu baixar. Mas só que a gente tem bastante conteúdo, então dá para conversar bastante. Eu convidei a Fabiana Satiro porque ela trabalha com o público final. Então, ela sabe exatamente o que o idoso pensa, o que ele acha que o representa em termos de linguagem, como ele se sente. E eu acho muito importante, para quem trabalha em comunicação, saber como aquelas pessoas que ela quer transmitir alguma coisa, como elas se sentem e como elas vão responder às nossas perguntas. Então a Fabiana vai começar mostrando todo esse cenário para a gente. Bem-vinda, Fabiana. A Fabiana vai se apresentar também. Bom dia, como a Ida já falou, meu nome é Fabiana. Eu sou especialista em gerontologia e neuropsicologia, atuo na área já há bastante tempo. Minha sócia Vera Calvila está aqui, nós somos da 50+ Ativo. E na nossa experiência de alguns anos, a gente atende as famílias dos idosos, os idosos no domicílio e os idosos que estão buscando uma prevenção em relação a qualquer declínio cognitivo ou uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer. A gente hoje tem um cenário e que a coisa mais, como diz a música do Arnaldo Antunes, a coisa mais moderna que existe é envelhecer, né? É uma novidade o envelhecimento da população ainda. A gente não está acostumado. Então, até pouquíssimo tempo atrás, o idoso, quando era representado na mídia, na literatura, na música, era aquele idoso do mesmo segmento da avó Benta, da dona Benta do Monteiro Lobato. Né? Aquele idoso que está fazendo crochê, cabelinho branco, óculos, na cadeira de balanço, se aposentou. De repente ele começou a ser um potencial consumidor e aí, em vez de chamar ele de idoso, passou-se a chamar, com um termo horroroso que a gente não gosta, de melhor idade. E aí ainda veio a proposta da OMS de envelhecimento ativo, que em muitos momentos foi confundida com atividade, com esporte. E não envelhecimento ativo enquanto participação na sociedade, enquanto participação ativa nas decisões da própria vida. E aí passou-se a um modelo também estereotipado do idoso super atlético, corpo parecendo de muito mais jovem, que faz maratonas. Então a gente está numa fase entre dois extremos e que não representam a maior parte da população. De fato, temos os idosos hoje atléticos, mas eles não são a maioria da população ainda. Em paralelo, a gente tem uma pirâmide etária que está se invertendo muito rapidamente, muito mais rápido do que em outros países, e que a gente vai ter, sim, um número de idosos fragilizados lá na frente muito grande se a gente não começar a atuar agora em relação à prevenção e educação para o envelhecimento. Então, é muito importante que os veículos de imprensa, de publicidade, que os meios de comunicação em geral possam transmitir ideias que favoreçam o envelhecimento saudável, um envelhecimento independente, mas sem criar estigmas impossíveis, sem infantilizar o idoso, né? Então é comum a gente ver reportagens com creche para idoso inaugura. Não existe creche para idosos, isso chama-se centro-dia. Mas a mídia, até na nossa apresentação, que infelizmente não está, eu tinha pego reportagens desse mês ainda, para mostrar o quanto isso é presente.
creche para idoso, ou vincular algumas doenças a uma coisa muito ruim, como em vez de falar de doença de Alzheimer, que a gente teve no último dia 21, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, falar como mal de Alzheimer, mal de Parkinson. E não é um mal, a gente teve uma tradução incorreta e que até hoje perdura, e isso para quem tem alguém com Alzheimer é muito delicado, é muito grave. Então, quando a gente quer atingir o idoso ou aquela família, lembrando que ele não é uma coisa que está numa caixinha só, porque o envelhecimento é extremamente heterogêneo, a gente tem que lembrar que esse envelhecimento é extremamente heterogêneo e pensar para qual idoso eu quero falar. Né? A gente envelhece diferente em relação a físico, a cognição, a condições financeiras, de saúde, a gostos, interesses, vontades. O idoso é um adulto que tem as suas vontades. Outra coisa muito comum que a gente vê na mídia é lidar com o idoso de forma infantilizada e de forma santificada. O idoso, porque envelheceu, passou a ser santo. Então os filhos são sempre os ruins de abandonarem, que não dão amor, e a família que não quer olhar. Mas ao longo da nossa trajetória, a gente já pegou pais que abusavam sexualmente da filha, que espancavam os filhos e também envelheceram. Então a gente não pode tratar o envelhecimento com julgamentos prévios. A gente tem que lembrar que os crápulas também envelhecem. E eles não vão deixar de ser crápulas porque envelheceram. E é isso que eu acho que é super importante a gente difundir enquanto mídia. De fato, por ser fragilizado, o idoso passa a ter sim uma obrigatoriedade da família, seja ela qual for, assisti-lo, mas não de dar afeto. O afeto a gente não tem nunca como obrigar, né? Então a gente viveu uma situação uma vez numa instituição que trabalhamos em que o idoso se queixava: a minha família não me visita, ninguém quer vir me ver, e eu estou sofrendo tanto com isso. E aí assistência social, o pessoal ficou fragilizado com a queixa dele e chamou a família para conversar. E foi exatamente esse idoso que a gente descobriu que abusava sexualmente da filha, espancava a mulher e os outros 2 filhos homens que ele tinha. E a família falou assim: a gente vai sempre assisti-lo financeiramente, né? Ele está numa boa instituição, que é privada, está recebendo o nosso apoio financeiro. A gente não abandona nesse quesito, mas a gente não quer relação com ele, não quer afeto com ele. Então, quando a gente se livra dessas amarras de que esse idoso... Né? Eu falo, se essa pessoa está sozinha, será que de fato a família é negligente ou será que ele nunca conquistou ao longo da vida? O envelhecimento ele é um resultado do nosso curso de vida. Ele não começa a partir dos 60 anos. Então eu acho que essas são as chaves para a gente se comunicar de forma assertiva com os idosos e também com as famílias. É isso. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Fabi. Então, agora que a gente já tem a perspectiva, né, de como esse idoso pensa, vamos pensar um pouco na linguagem também. Eu tenho muito receio, inclusive é uma coisa que eu converso muito com a Fabi, de ser tipo eco-chato, né? Então, creme anti-idade. Não vou usar esse creme está errado, vamos ligar para o Fale Conosco e falar que não é nada disso, que jamais usarei. Não é assim, né? Porque tudo é muito novo. Eu escrevo para uma plataforma de investimentos. Então, outro dia eu estava colocando no artigo, porque ganhamos 35 anos e continuei. O editor me ligou, falou: por que ganhamos 35 anos? Quer dizer, de repente, nós que estamos, né, trabalhando com a longevidade, a gente se acostuma tanto com a bolha que a gente esquece de explicar por que os 35 anos, né? Porque para mim era óbvio, eu falo tanto isso, mas eu estou chegando, né, estou falando com essa plataforma de investimento, eles entenderam. Falei, gente, eu mesmo tenho que aprender ainda, né? Então é assim, nós ganhamos, hoje nós sabemos que temos mais 35 anos. Depois daquela fase de aposentadoria, depois daquela fase que o pessoal fala, vamos descansar. Agora, o que a gente vai fazer com esses 35 anos? Porque assim, a Previdência Social não se preparou, as famílias não se prepararam, a gente não se preparou. Ganhamos 35 anos, a gente acha que já fez tudo. Então não é bem assim, a gente tem que fazer alguma coisa nesses 35 anos, inclusive avisar a Previdência Social que continuamos e a mídia que trabalha com produtos, com serviços, com divulgação.
Agora, qual é essa linguagem? Então, agora eu vou fazer um parênteses. Eu tenho um assessorado que, uma vez numa reunião, ele tinha 37 anos nessa época. Aí ele falou assim para mim, qual é a palavra que descreve vocês? Aí eu nem pensei, longevidade. Aí ele falou, para mim, longevidade é uma coisa longe. Eu falei, gente, para mim que tenho 66 anos, é agora. Para ele que tem 37, tá certo. Aí ele falou assim para mim, então qual é a palavra? Eu falei, não existe. A gente vai ter que pensar nessa palavra, porque realmente não existe. Né? Então, assim, inclusive, eu falei isso para a Fabi, quando a gente tem que criar, inventar, tirar de algum lugar uma palavra que tenha esse significado para todas as gerações. É muito difícil, ainda não existe. Então, a gente está preparando o vocabulário. Né? Então, por exemplo, eu recebo releases. A melhor idade, eu já parei ali. Eu já nem continuei. Não é a melhor idade, gente. Não é a terceira idade. Está errado. Agora, é um erro muito repetitivo. Eu fui num evento de ginástica cerebral e a embaixatriz do movimento, ela falou assim, minha mãe, quando a gente era pequena, ela levava sempre a gente no asilo. Gente, eu quase levantei e fui embora. Porque assim, a embaixadora do movimento usar a expressão asilo é um absurdo. Asilo não tem nem nos formulários do INSS. É a instituição de longa permanência. Né? Eu, por exemplo, se alguém me falar, você quer ir para o asilo? Eu não quero. Você quer ir para a instituição de longa permanência? Já vou pensar. É diferente. Né? Então, a gente tem que pensar nessa adaptação. Né? Eu uso sênior, maduro, longevo. Eu não gosto de longevo. Mas eu acho que sênior e maduro falam o suficiente. Dá para transmitir. Né? Eu recebo muita correção, muito pedido de correção de colegas, de jornalistas. Então, assim, eu costumo usar esses dois termos, mas depois do terceiro ou quarto parágrafo, a gente não tem mais o que falar. Né? Então, a gente vai adaptando. Por quê? Porque o idoso, ele também tem os seus preconceitos. Então, se você já chama o cara de cara, terceira idade, ele nem vai ler o que você está escrevendo. Eu tenho um exemplo interessante também. Eu trabalho com um educador físico que faz exercícios para o público maduro. E ele faz exercício junto. Outro dia ele estava, na época da pandemia, ele estava ensinando o pessoal a marchar em casa. Então ele estava marchando, ele tem um público muito grande, e não sei por que ele tirou de repente marcha, soldado, cabeça de papel. Quando ele olhou, 20 mil tinham desaparecido. Aí ele falou, caiu a internet? O que aconteceu? Porque 20 mil é um número muito significativo. Né? Continuou, então depois ele falou, bom, vamos ver o que aconteceu. E como ele interage muito com o público dele, e ele não adivinhou o que estava acontecendo, ele começou a perguntar. Aí a resposta, Marcha Soldado é uma música que a gente faz quando é criança, e eu não sou criança. E ele falou assim, nossa, isso para mim é uma gafe absurda, porque eu trabalho com eles. Mas eu não pensei que eles fossem se sentir infantilizados. Mas realmente eu não tenho que usar uma canção de ninar para fazer um exercício. Né? E assim, ele falou, meu erro me custou 20 mil seguidores. Né? Agora, é um pessoal que está atento, é um pessoal que está fazendo exercício, é um pessoal que quer ser saudável. Se o cara vai ser infantilizado por aquele que está falando com ele, ele simplesmente desliga, ele não precisa ser fiel. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que pensar para adquirir o conceito certo, porque se a gente seguir esse caminho, a gente reconquista esse público. Né? Como eu disse, é um público que também tem preconceito. É um público que cresceu com, vou dizer assim, com certas normas rígidas, e não é porque a pessoa envelheceu que ela deixou de ser assim. Então, qual é a contrapartida? É um público que consome, que está nas redes sociais, que quer saber o que acontece, que quer participar, então merece ser respeitado. Né? A gente vai fazer uma palestra para startups, a gente tenta se familiarizar com a linguagem que eles estão usando. Né? Pivotar, startupeiro, taquear. Com o idoso é a mesma coisa, a gente tem que se adaptar a essa linguagem deles também. Não existem muitos termos, são poucos, mas a gente vai inventando, a gente vai
vai criando em cima daquela realidade que a gente conhece, que a gente sabe que ela existe. Antes de fazer a palestra, eu pesquisei, tem 5 livros que falam sobre esses assuntos, mas nenhum específico para jornalistas. Então, eu fiz uma compilação de alguns termos. Se depois vocês quiserem, vocês me passam o e-mail de vocês e eu vou atualizando. Porque, assim, desde quando eu fiz até agora, já surgiram termos novos. E é sempre assim, olha, vamos... Eu acho que essa palavra descreve melhor, eu também acho. Então, a gente vai aperfeiçoando. Uma coisa que eu achei muito interessante é que depois do sênior veio o pleno. E o pleno está sendo usado também. Então é um termo novo, mas que também descreve bem. Não é agressivo. Agora, velhice. Eu tenho uma fono que trabalha com um segmento sênior e ela coloca velhice saudável. E eu achei muito interessante esse termo. Porque assim, não dá para evitar a velhice. A velhice vai acontecer. Mas pode-se envelhecer de uma forma saudável, de uma forma confortável. Porque não dá para rejuvenescer. Então, por exemplo, você não pode brigar com a indústria cosmética porque usam termos de anti-idade. Mas você pode conscientizar esse pessoal que a anti-idade não é bem isso. Outra coisa que é muito comum. Eu tenho 60, mas me sinto... será que dá para a gente passar? Dá. Então, deixa eu só concluir e a gente coloca o vídeo. Uma coisa que a gente ouve eu tenho 60, mas me sinto com 20. Mentira cabeluda. Ninguém com 60 vai se sentir com 20. Não dá, não pode. Essa além de velho, é mentiroso. Porque não é assim, gente. É assim, você tem 60, você vai ter que dormir mais. Eu tenho 66 anos. Imagina se eu fosse como eu era com 20, nem com 50. Então precisa ter essa noção também. Outro dia eu estava numa fila de idosos no hospital e a recepcionista não me chamava e ela estava me falando cara feia. E eu estava na parte de idosos. Aí eu falei para ela, eu estou aqui aguardando. Ela falou, essa fila é para idosos. Eu falei, mas eu sou idosa, eu tenho 60, eu tinha 64. Aí ela falou assim para mim, não parece. Gente, não parece no relógio, porque eu tenho. Eu não vou mudar isso. Agora, eu já passei por isso também. Quando começou o Lab 60 Mais, eu estava fazendo 60 anos. E na entrada, no cadastramento, você tinha que falar a sua idade. Eu nunca tinha falado que eu tinha 60. Eu não tinha passado nem dos 50. Aí a recepcionista, sua idade, eu queria falar, mas não saía. Aí eu falei, bom, se eu não falar a minha idade, eu não consigo entrar. Aí foi a primeira vez que eu falei 60 anos. Ela não morreu, não aconteceu nada com ela, e eu destravei a minha garganta. A partir daí eu assumi, porque não tem como voltar. Então, esse público pensa desse jeito. Eu sou assim também, nós pensamos desse jeito. Mas, sinceramente, eu trabalho desde os meus 13 anos. Eu nunca tive tanto trabalho como eu tenho agora. Eu nunca fui tão ativa profissionalmente como eu sou agora. Então é assim, é claro que eu não consigo trabalhar como quando eu tinha 30. Eu fazia projetos a madrugada inteira, às 6 da manhã eu tomava um banho, passava um batom e ia trabalhar. Agora, se eu tiver que sair à noite, eu passo 2 dias descansando para poder raciocinar. A gente muda, mas assim, eu consigo. Você consegue fazer uma coisa amanhã? Não, amanhã não. Mas daqui a 48 horas eu consigo. Então eu me acostumei com esse ritmo. Minha cabeça não para. Então assim, esse é o velho de hoje. Esse é o idoso, esse é o sênior. Então é para esse público que a gente tem que adaptar a linguagem. Porque ele vai ouvir. Mas se ele for tratado de uma forma inútil, ele não vai trabalhar assim. Então, aproveitando até uma fala da Fabi, que eu considero falta de treinamento, mas de repente isso se espalha. Eu cheguei no pronto-socorro. Aí a atendente falou assim, estica o bracinho, eu vou colocar no seu dedinho, mas é rápido, tá? Gente, o meu braço é normal, não tenho bracinho. Eu não sou criança, não tenho dedinho. E assim, no treinamento dela, ela foi ensinada a acolher o idoso. Mas ela não vai me acolher se ela me trata de uma forma infantil, porque eu não sou criança. Então assim, eu não chamei a atenção dela, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Eles estão querendo
acolher a gente, mas de uma forma errada, nós não somos crianças. Outra coisa, associar pessoas com mais de 50 anos a avós. Eu não sou avó e não vou ser. Por quê? Porque a minha filha diz que não vai ter filhos e o meu filho também diz que não vai ter filhos. Então, se não é que eu não vou ser avó, não depende de mim. Agora, assim como eu não vou ser avó, toda essa geração da idade do meu filho e da minha filha também não vão ter filhos. Então, por que associar alguém com mais de 60 anos como avó? Isso não é elogio, gente. Então, assim, o que eu queria era passar reflexões para que a gente possa escrever de uma forma mais real e chegar a essas pessoas. Esses jornalistas que me mandam material, eles comentam assim: corrige para mim porque eu não estou conseguindo. O que acontece? Está acontecendo muita coisa na longevidade, vocês podem ver por esse evento. Só que os jornalistas se ressentem de escrever porque acham que não vai ser bem, não vão ser receptivos. O pessoal não vai receber bem porque não está se falando uma linguagem apropriada. Mas assim, hoje nós temos o atalho aqui, né? E assim, eu quero ficar à disposição de todo mundo que for escrever para me perguntar sobre os termos, né? Eu prefiro fazer a correção e que o artigo chegue no seu objetivo do que não se fazer, né? E assim, a mídia tem, há 3 anos atrás eu achei que a longevidade ia virar uma editoria, tinha altos sonhos. Não é na proporção que eu queria, mas já começou. Então eu recebo pedidos de mídias grandes, eu recebo pelo menos 3 por semana, pedindo alguém da longevidade, algum trabalho relacionado com longevidade, carreira, né? Então, quer dizer, está mudando esse movimento. Então, eu acho que o momento da gente corrigir a forma de falar é agora. Então, eu me coloco à disposição. Eu queria deixar aberta essa provocação para a gente poder trabalhar nisso e todo mundo se acolher e ser feliz no final. A gente tem um vídeo, eu não sei quanto tempo tem o vídeo. 10 minutos. 10 minutos? Então dá tempo, né? Esse vídeo era para começar. Né? Na verdade, é um profissional que eu convidei para mostrar esse nosso aspecto também, né? Mas demorou para descer o vídeo e não foi do jeito que a gente... Ele viria pessoalmente, não deu para fazer, a gente quebrou um galho. No final, falou, bom, vamos ver como dá. Então vai ficar a mensagem dele em vídeo, tá? Para a gente assistir agora. Olá pessoal, espero que estejam tendo um excelente aproveitamento, um excelente dia na Longevidade Expo, um grande evento. Quero agradecer a Ida pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa informação, que a gente aprendeu desse mercado, e eu fico especialmente feliz em estar tratando nesse fórum com esse público e com esse foco. A comunicação tem sido sempre uma das principais atenções que a Senior Lab tem dado. E deixa eu me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Martin Henkel, sou CEO da Senior Lab, Mercado de Consumo 60+, uma empresa especializada e focada há 9 anos em aproximar marcas, produtos e serviços do consumidor maduro, consumidor 60+. Sou oriundo do mercado financeiro e nessa minha passagem pelo mercado financeiro eu percebi que nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento, eu estou falando do início dos anos 2000, nós não tínhamos conhecimento suficiente para ter uma comunicação plena e muito bem aproveitada com o consumidor maduro. O segmento de cartões de crédito de loja, onde eu atuava com intensidade, ele é basicamente formado por consumidores com 50 anos ou mais, então ali eu percebi na carne assim, as dificuldades e foi um aprendizado. E dali surgiu a semente do que se transformou hoje na Senior Lab, que hoje é uma consultoria que atua nacionalmente, te ajuda grandes marcas internacionais, marcas nacionais, projetos, startups a melhorar o seu posicionamento. E a gente tem sido bastante demandado nos últimos tempos para fazer um diagnóstico da comunicação, das interfaces de comunicação das marcas, produtos e serviços com o consumidor. Estão utilizando a linguagem adequada, os canais adequados, a forma adequada, com um processo natural de envelhecimento. Isso não é demérito, todo mundo vai passar por isso se viver bastante, e esse é o nosso objetivo. A gente vai tendo algumas perdas visuais, perdas auditivas,
perdas musculares e físicas, da motricidade fina. E isso impacta no marketing, impacta no design, impacta na comunicação. Em especial na comunicação, que é o tema desse fórum, a gente percebeu uma pesquisa, esses profissionais de marketing tipo eu, né, eles têm muita curiosidade para saber o que o consumidor pensa a respeito dele mesmo. Então a gente, por muitas vezes, nós perguntávamos como as pessoas gostavam de serem chamadas. Isso eu estou falando nos anos 2015, onde ainda se usava a expressão terceira idade, ainda se usava melhor idade. São expressões que não estão caindo muito bem para esse novo público. E eu já vou falar das características dele e vocês vão entender por quê. E aí, numa das pesquisas nacionais que nós fizemos, aqui em São Paulo, a gente fez um focus group e perguntamos na mesa assim, como é que as pessoas gostariam de serem chamadas? Idosos, terceira idade, melhor idade, idade de ouro, 60 a mais. E aí uma senhora, dona Sônia, de 78 anos, disse: meu filho, pode me chamar pelo meu nome, que tá ótimo. Aquilo para mim acendeu assim, como se criou uma conexão imediata entre vários sinais que nós tínhamos percebido em pesquisas anteriores, inclusive naqueles grupos focais que aconteceram em outras capitais. As pessoas, normalmente, quando a gente dá opções para elas, A, B, C, D, elas vão encontrar a melhor opção para responder. Então, sempre vinha uma resposta dentro daquelas opções que a gente dava. Só que nenhuma delas era perfeitamente adequada, nenhuma delas encaixava perfeitamente com o interesse com que aquela pessoa sentia. E a dona Sônia me abriu, né, o horizonte, eu passei o limite da Matrix e entendi que eles não querem ser rotulados. Isso é bem importante. Quando a gente está falando em posicionamento de produto, posicionamento de marketing, as empresas estão desenvolvendo produtos e serviços para eles. Existem alguns produtos, claro, que eles precisam declarar para quem se trata. Mas sempre que possível, principalmente para marcas de consumo de massa, a gente tem que evitar dar colocações, né? Evitar o máximo possível colocar, esse é uma loja de produtos para os 60 mais, esse é um produto para idoso. A gente tem que vender os atributos. Esse é um consumidor e um leitor especialmente bastante racional, né? O que acontece, tá, com o passar dos anos? O nosso sistema límbico, que é responsável pelo impulso de compra, o impulso de fazer loucura, o impulso de experimentar, muito comum nas gerações mais jovens, ele vai ficando mais abafado pelo nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela razão. E aí o que acontece quando a razão toma conta? Ela vai sempre perguntar: isso é bom? Eu preciso? Isso me faz bem? Eu realmente quero pagar esse valor? Então, ele se transforma num consumidor racional. Tanto que, em várias pesquisas feitas por segmentos do varejo, sempre se identificou que as pessoas com 60 anos ou mais são os que menos compram por impulso. E não é por falta de dinheiro. Se atribuía até pouco tempo atrás, não, é que eles não têm dinheiro, coitadinhos. Vocês vão ver o que os coitadinhos ganharam ano passado. Em 2021, a renda total da população com 60 anos ou mais no Brasil foi de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Se a gente comparar a renda de uma pessoa com 60 anos ou mais e a renda de um trabalhador de 40, eles têm uma renda média maior por conta das aposentadorias, pensões. Muitos atuam, muitos trabalham, alguns têm renda de aluguéis. Então, esse é um consumidor bastante capacitado, com poder de consumo e crítico. E agora falando um pouquinho do comportamento dele, para vocês também entenderem por que eles não gostam de serem chamados de terceira idade, melhor idade. Vamos voltar ao momento da adolescência deles. Hoje quem tem 75, 78 anos, né, tá com uma vida
plena, organizada financeiramente, com tranquilidade. O que aconteceu quando eles tinham os 15, 20 anos deles? Foi o momento que o rock and roll nasceu no mundo, 1955 em diante. O rock and roll nasceu no planeta e chegou no Brasil através da internet da época. A internet da época era o cinema. Elvis Presley, depois da Segunda Guerra Mundial, durante 10 anos, ele não fazia mais raros shows. Ele fez 3 filmes por ano durante 10 anos. E ele trouxe esse comportamento irreverente, o comportamento questionador, né? Então se atribui a Elvis Presley, né? E Chuck Berry, os pais do rock and roll no mundo, e eles trouxeram isso para o Brasil, e isso impactou na Jovem Guarda, impactou nos comportamentos. E essa turma que a gente está avaliando agora, que a gente está falando a respeito deles, eles eram os adolescentes na época. Eles iam ao cinema, eles ouviam essas músicas, eles, a contragosto dos pais, então eles foram os grandes revolucionários, né? Eles foram endiabrados, vamos chamar assim. E o comportamento que a gente tem hoje, algumas atitudes, a gente tem bastante a evoluir ainda, mas algumas atitudes mais liberais são decorrência dessa ruptura que eles tiveram. Então é bom a gente ter isso em mente no momento que a gente está planejando uma comunicação, escrevendo um texto para esse consumidor, né? Eles não gostam de se sentir fragilizados. Então quando a gente está fazendo uma redação, está fazendo um texto, um roteiro, não vamos fragilizá-los. Eles gostam de ser tratados como uma pessoa da idade que eles têm. Eles não têm vergonha da idade, não têm vergonha de ter seus 65, 70, 80 anos. Inclusive, considerando um estudo que foi feito pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, eles descobriram, um grupo de pesquisadores, entre eles economistas, descobriram a curva U da felicidade. A Miriam Goldberg fala bastante sobre isso, né? Sobre o aumento da felicidade a partir dos 45 anos de idade. Então identificaram que perguntaram para pessoas de 80 países, foram milhares de entrevistas, perguntaram qual nota você daria de 0 a 10 para a sua sensação de felicidade nesse momento. Perguntaram para pessoas dos 15 anos em diante, até os 100 anos. Encontraram em comum no mundo inteiro a curva iniciando bem elevada aos 15 anos de idade, e depois vai descendo, 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 e o ponto de menor sensação de felicidade, isso não significa infelicidade, é aos 45 anos de idade. Então, aos 45 anos de idade, que é o momento onde as pessoas estão repensando sua vida, começam a ter problemas profissionais, e aí possivelmente o ageísmo e idadismo no mercado de trabalho também tem a sua contribuição. Seus filhos já estão na adolescência, já estão iniciando o mercado de trabalho, isso causa ansiedade, preocupações financeiras, é um momento de que tudo se acumula. E depois dos 45 anos de idade, as pessoas vão tendo um aumento da sensação de felicidade. Isso fica mais latente, mais forte a partir dos 60. Então estamos falando de pessoas questionadoras, pessoas curiosas, pessoas com capacidade de renda, pessoas que não gostam de ser fragilizadas e pessoas com uma sensação de felicidade bastante elevada. Olha só o poder que essa composição traz, né, para esse grupo de pessoas. Então é bom a gente ter isso em mente na hora de pensar uma comunicação, na hora de redigir um texto, né, que nós estamos falando com pessoas que não querem ser fragilizadas, pessoas que têm alto senso crítico e não gostam de ser chamadas de melhor idade, idade de ouro. Então, a gente tem utilizado hoje no mercado, e isso tem causado menos impacto, a expressão 60+, né? Inclusive no pictograma que marca, que identifica as vagas especiais que mudaram, né? Antes era um idoso inclinado com uma bengalinha. Se a gente olhasse aquele desenho, a gente dizia, essa pessoa não tem condição de dirigir um carro. Eu falei, não tem mesmo, não dirigia. Hoje o idoso, o novo pictograma é o idoso ereto, caminhando, em movimento, ele está vindo da academia, indo para a agência de viagens para escolher a sua terceira viagem que ele vai fazer nesse ano. E o logo e a identificação 60+. Esse é o novo 60+, é para esse tipo de gente que as marcas estão se comunicando, e é esse tipo de leitor
que também vocês têm que levar em conta, que vai estar tendo acesso à sua comunicação. Espero que eu tenha contribuído. Parabéns, Aida, por trazer esse conteúdo. Foi ótimo participar com vocês. Muito bom. Gente, é o seguinte, infelizmente teve um problema na inscrição. Então eu tinha avisado vários grupos de assessores que a gente faria dentro do evento. Eu recebi inclusive hoje vários recados, né? A gente tentou passar um e-mail, mas realmente não deu tempo. Então, quem vocês puderem compartilhar isso também, tá? Fiquem à vontade. E eu estou aqui à disposição. Quanto tempo ainda temos, gente? Não temos? Então tá. Eu vou ficar aqui de qualquer forma, então lá, para responder as perguntas de vocês, tá? Muito obrigada. Este foi o painel trazido por Ida Nunes, também com a colaboração da Fabiana Satiro. Oficina prática de escrita para jornalistas. Ida, eu queria aproveitar a oportunidade, já que estamos aqui, né, sendo vistos e ouvidos, qual é a sua rede social para, caso alguém eventualmente ainda não saiba, por justamente, e a Fabiana também, né, para essa comunicação melhor com vocês. Então, eu uso mais o LinkedIn, Ida N. Nunes, é o que eu uso mais. Sou âncora do VRT Channel, faço o jornal VRT News, estou à disposição. E a Fabi. O e-mail, por favor. É Ida Nunes, IDANUNEZ, numeral 7, @gmail.com. No Instagram, vocês podem achar a gente como @50maisativo, numeral 50 mais ativo, tudo escrito. No Facebook também, e no LinkedIn vocês me acham como Fabiana Satiro.